O André me mandou um vídeo sobre o Anhangabaú. Hoje eu tô muito, muito carinhoso com o André. Tô achando que ele tá ganhando afago demais. É live, é sugestão, é não sei o quê. Porra, que amizade. Felipe Gil, bem-vindo ao Membro Denso. Sexta-feira tem live, hein? Sexta-feira tem live. Lembrando que você pode acompanhar a live extra semanal aqui no História Cabeluda, se tornando Membro Denso. E também você acessa muitos conteúdos que a gente vai guardando, publicando, organizando e tal. E você acessa também o grupo do Telegram dos Membros Densos pra trocar ideia com a galera, beleza? Vamos assistir então, ó. Esse vídeo aqui é um oferecimento de Membros Densos, né? Vamos assistir o vídeo que o André mandou pra gente. Vamos conhecer hoje o prédio mais antigo do Vale do Anhangabaú. Mesmo depois de uma reforma milionária, ele continua vazio. Este é o prédio mais antigo de todo o Anhangabaú, o coração do centro de São Paulo, o vale que liga o centro... Ficou horrível. Essa reforma ficou horrível. Essa reforma ficou uma merda. Ficou um lixo. Lixo. Velho ao centro novo. O Palácio dos Correios é mais antigo que o prédio da prefeitura, que o Martinelli ali perto, que o edifício que abriga o Shopping Light. E foi aberto 15 anos antes. Olha que merda que fizeram com o Vale do Anhangabaú. Olha a bosta que fizeram, ó. Olha como era. Olha isso. Olha essa merda. Olha essa bosta. Olha como era. Filhos da puta. Filhos da puta. Filhos da puta. Filhos da puta. E isso, a Emily, que é a arquiteta, pode me ajudar, é projeto de segregação social. É projeto de segregação urbana. Porque num lugar desse, em que fica quente, não tem lugar pra sentar, não tem árvore, você inibe as pessoas de se concentrarem, de dialogarem, de estarem partilhando de um espaço público. Ao mesmo tempo que esta grande porcaria foi criada pra poder receber show, pra poder receber grande evento. Exatamente, Jean, é a evolução ao contrário, né? É a desevolução. Antes do atual viaduto do Chá. Horroroso. O único mais antigo em toda a vizinhança é o Teatro Municipal. Aliás, foi projetado pelo mesmo arquiteto, o italiano Domiziano Rossi, um imigrante aqui em São Paulo que trabalhava para o escritório Ramos de Azevedo. Esse arquiteto também é um dos autores do projeto da Pinacoteca. Cara, e é muito louco, né? Pensando aqui o quanto a arquitetura de São Paulo, construída nesse princípio da modernidade, em que a gente vê esses elementos arquitetônicos bem dos prédios da burguesia, da decoração, tal, não sei o quê, né? Dessa suntuosidade que marca o período, né? Dessa ideia, ela tem como contraposição, né? A resposta histórica mesmo, né? Qual que é o modelo de arquitetura que a gente vê se propagar por aí? Da linha reta, igual do Vale do Anhangabaú, igual dos prédios de apartamentos de 15 metros quadrados que sobem em todo lugar em São Paulo. Acho que até no apreço estético tem uma mudança e uma sinalização de como que a história tá acontecendo, tá ligado? Eu acho isso interessante. O Palácio dos Correios foi inaugurado em 1922, mas seu centenário passou batido. Você soube de alguma comemoração especial? Nem eu. Dos 15 mil metros quadrados do prédio, mais de 12 mil estão sem uso, vazios. Tinha um pequeno museu dedicado aos Correios que fechou em setembro do ano passado. Cara, que absurdo, um centro cultural, bem, modo de dizer, que não funciona em horário de trabalhador. Em tese, só de segunda a sexta-feira, das 10 às 17. Mas nesta semana, eu já tentei visitar alguma exposição e dizem que não tem nada. Alguém precisa avisar o site dos Correios que diz que tem exposição ali. Caralho, que tristeza, né, velho? Que tristeza. Mas os seguranças dizem que está tudo fechado. Quando se fala dos limitadíssimos usos do Vale do Anhangabaú, antes... Olha essa merda desse Vale do Anhangabaú! Olha que horror! E depois da reforma, ignora-se a responsabilidade de todos os prédios ao redor. A maioria é um túmulo do samba e da ativação. Tirando a grande pista de skate fechado. E o aluguel para shows, sobra pouco. Neste palácio foram prometidos... E no final você valoriza o quê? Você valoriza essa grande indústria fonográfica que vai ter acesso a esses contratos, a esses convites, a verba, não sei o quê. E a verdadeira diversão que permite que as pessoas circulem nesse espaço não existe mais. É um grande asfalto. Nos últimos 25 anos, 2 cinemas, um auditório, restaurante, café, casa de chá e um longo etc.
Depois de uma longa e milionária reforma, entregue em 2013, há 11 anos, portanto, tudo foi engavetado. Fora esse pequeno centro cultural, que na prática mal abre. Em abril do ano passado, a prefeitura anunciou que instalaria aqui um centro de monitoramento 24 horas da cidade e um centro olímpico nos fundos do terreno e até uma sala de games. O prefeito Ricardo Nunes até falou que já estava negociando com o governo. Nossa, ele já estava trabalhando nessa época? Olha aí, Ricardinho Nunes, ó, já deu as caras em 2023. Caralho, porra. Achei que ele só aparecia pra aprovar a obra de licitação emergencial, porque é só isso que eu vi ele, né? É só isso que eu vi. É, Larissa, a cidade é realmente o balcão de negócios da burguesia. Não é uma expressão metafórica, não é figurativo, é objetivo. Governo Lula, a cessão do imóvel. Bem, seria mais uma repartição pública, mas nem isso saiu. Sem barulho, o tal centro de monitoramento foi inaugurado em um prédio bem menor, lá na Rua 15 de Novembro. O desperdício deste espaço vai continuar por um bom tempo. Prédio lindo, velho, olha. E por que falar agora do Palácio dos Correios? Não é só por ser um grande patrimônio histórico desperdiçado, mas porque estamos em plena eleição municipal. E durante a campanha temos que perguntar o que fazer com tanta propriedade federal e estadual, especialmente no centro, sem uso. Um prefeito esperto tem que saber negociar e tentar ativar esses espaços. Espera aí que eu vou dar alguns exemplos ainda neste programa. Alguns candidatos a prefeito estão ameaçando cancelar várias concessões. Eles ficam muito irritados quando tem uma concessão para iniciativa privada, quando tem uma privatização, quando algum empresário quer investir num bem público aí em mau estado. Mas quando o governo, o poder público, escanteia imóveis ou grandes bens públicos, não falam nada, se calam. Ué, mas o Ricardo Nunes não é um dos caras que mais liberou PPP também? Iniciativa privada no programa de organização da cidade? É um dos caras que mais tem conluio com esse tipo de atividade, conluio com relação, né? A gente vê o aumento do número, por exemplo, de concessões à iniciativa privada de unidades básicas de saúde. Ou não? Não vale? Porra, mandaram aqui no meu inbox, não fui eu, é o Homelander do Anhangabaú. É sobre justamente essas tchutchucas das estatais que vai ser o tema hoje desse programa no São Paulo nas Alturas. E tratar um pouco do gigante do Anhangabaú. Tchutchuca das estatais merece o Homelander do Anhangabaú. Merece. É o Homelander telégrafo. Homelander do correio. Merece. O vídeo é muito bem produzido. Ele tem o mesmo nome de parentes meus. Muito político se cala quando não há uso nem função social da propriedade, quando o imóvel é do poder público. Estranho, não? É que o poder público não é um agente privado, né? Ainda que tenha muitos problemas, e a gente pode detectar isso mesmo, né? O fato do poder público não ter uma função social para várias propriedades, porque... E aí segue, né, a lógica de corte de orçamento, de desregulação dos aparelhos de lazer, da falta de estrutura que vem pela falta de investimento. A gente vê que isso acontece de fato, mas a forma de como a propriedade é vista para o empresário e a pessoa indivíduo é diferente de como é organizado pelo poder público. É diferente, teoricamente. E aí sim, teoricamente, o poder público deveria utilizar dessa propriedade, utilizar desses recursos para poder fornecer algum tipo de serviço para a população. Não o faz por quê? Porque não lhe interessa. Porque como a gente está falando, a cidade é o balcão de negócios da burguesia. Quem é essa burguesia? É a iniciativa privada que patrocina projetos como os projetos, por exemplo, da modernização entre muitas aspas, né, porque destruição é morte, do Vale do Anhangabaú, e também no aparelhamento privado de cada vez mais instituições e organismos que antes eram públicos e que passam a onerarem o Estado cada vez mais, em que o Estado vai ter que pagar para ter esses contratos, vai contratar esses
serviço e muitas vezes é uma porcaria. Pra você que mora em São Paulo e frequenta uma UBS, que é provavelmente controlada por uma OS, você sabe qual é o tamanho da fila, você sabe que muitas vezes não tem médico pra atender, que ninguém sabe o que fazer, que ninguém sabe te ajudar, que você precisa ir na rede A pra pegar o documento B, pra ir no negócio C, pra ir blá blá blá. É toda uma desestruturação que é feita pela iniciativa privada. E o grande problema, e aí é que tá, é que essa galera liberal faz essa contraposição mecânica de governo e entidade privada. Tipo, é a mudança de regime do CNPJ, tá ligado? Tipo, é o empresário e a antítese dele é o governo. Como se o governo fosse uma entidade fantasmagórica que não é governada por ninguém. O governo tem função própria, ele tem vida própria. Quem que está no governo? Quem efetivamente constrói o programa político que é exercido pelo governo de fato? É a classe que patrocina esse projeto. É a classe que vai colocar aquele projeto no poder para poder cumprir seu interesse. E o grande problema hoje da esquerda brasileira, a gente tá falando isso há muito tempo, é de que o projeto que é proposto, né, como alternativa a essa dinâmica liberal, é um projeto que mantém a estrutura liberal. E a gente tá falando assim, né? A gente podia falar do CIEPS, da experiência do CIEPS no Rio de Janeiro com o Brizola, e assim, é um avanço que naquele período já é considerável, em que a gente tem a atuação do Estado, em que a gente tem a proliferação de um programa de política pública para poder garantir educação, lazer para as crianças nos lugares mais necessitados. Como que essa iniciativa do Brizola foi vista, por exemplo, pelo FHC, o grande príncipe dos liberais, esse cara tão inteligentinho, tão bonitinho, né, que fez tantas coisas pelo Brasil, como que ele é visto pelo FHC? Como gasto, como custo. Aí você pergunta, né? Quais são as classes que essas pessoas representam? É o projeto de classe que tá por trás de tudo. E antes que alguém me acuse de ser privatista, porém, não existe maior privatista que a pessoa que está no governo e não consegue dar uso ao seu próprio patrimônio. Não tem ideias, não tem agilidade, não consegue driblar a burocracia. Ué, então o cara tá falando que a pessoa que é favorável à privatização é tudo isso. É alguém que não consegue driblar a burocracia, é alguém que não consegue dar função social, que não consegue criar uma função pro prédio. É isso, né? Se o governo é o maior privatista, e é isso que vai driblar o maior privatista. E este canal, felizmente, pode apontar erros e vexames da iniciativa privada, que continua construindo monstrões, mas também aponta erros, seja dos políticos bolsonaristas ou dos petistas. E os petistas já tiveram várias oportunidades de usar este Palácio dos Correios. E aqui, ó, para além da piada, né, da tiração de sarro, eu acho que é ver como, num primeiro momento, o que ele tá colocando é verdade também, né? Porque, tipo, a gente viu várias iniciativas de governos anteriores que não deram uma função social para essas estruturas. O problema é o cara achar que isso não é de nenhum lado, né? E até agora nada. É que é isso, falta o debate de classe, A novela de se dar novos usos a este palácio é longa. Nos anos 70, os Correios passaram a transferir departamentos daqui a outros prédios e nos anos 90 só tinha sobrado agência no térreo. Em 1996, houve um concurso de arquitetura para se escolher um projeto para, adivinhem, fazer um centro cultural aqui. O prêmio saiu em 97 para o escritório Una Arquitetos e a ideia era ocupar os 5 andares. Pela entrada da São João, haveria restaurante. É isso, verdades com pitadas não, né? É aquele meme de Deus colocando tempero na comida e aí ele derruba o pote inteiro de neoliberalismo. Restaurante, salão de chá e o foyer de um grande teatro. No Beco do Piolim, ali na lateral, haveria uma praça coberta, elevada, com um teatro. Ainda haveria biblioteca e 2 cinemas. Mais de 50 profissionais trabalharam no projeto, que começou no segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Continuou pelo governo Lula. E a partir de 2008, entre escândalos de corrupção nos Correios e outras prioridades, o projeto foi sendo alterado e alterado. O foda é isso, né? O foda é que ele não vê que essa falta de aplicação é o esquema em que as empresas e os escritórios estão diretamente envolvidos, né? E até sobrou esse piso de padaria, barato, aqui no saguão. E só 15 anos depois do concurso, em 2013, no governo da presidente Dilma Rousseff, esse espaço foi reinaugurado. Mas todo vazio, as promessas aí de restaurante, cinema, teatro não saíram do papel. Temer não mudou nada
E o presidente Jair Bolsonaro, que dizia que ia privatizar os Correios, também não conseguiu, manteve tudo como estava. E assim, 11 anos depois da inauguração, o prédio continua vazio. Prédio público... Você poderia dizer, né, que nos últimos 40 anos a esquerda teve esse mandato da Marta, do Haddad e da Erundina. Mas dá pra ver também que ao longo desses anos, os projetos que cada uma dessas prefeituras se investiu de organizar, na verdade, favoreceram interesses, muitas vezes, dessas entidades privadas, né? Como é o caso, por exemplo, da privatização das escolas infantis. Aqui na cidade de São Paulo, você tem essa concessão da gestão de escola infantil em vários bairros, em vários lugares. E isso teve um processo de aceleração a partir da prefeitura do Haddad, tá ligado? Enfim, acho que é tentar entender o que é possível reivindicar e mobilizar. Ocioso não causa comoção. Não tem laboratório obscuro de urbanismo fazendo visitas para se queixar do restauro, da reforma ou do uso. E nem os urbanistas mais pop de São Paulo. Ô, Ana, essa live tá te deixando triste? Eu sinto muito. Essa live não é pra deixar ninguém feliz, não. Não é pra deixar ninguém anestesiado da vida, não. Alegre, sorridente, né? Vem, ai, que legal. Não, não, não. Bora viver, bora viver, bora viver. Eu não prometi alegria, eu prometi reação ao capitalismo tardio. E estamos aqui, né? Reagindo, ou tentando reagir ao capitalismo tardio. Que parece que só se preocupam com política partidária. Peraí, eu não vi essa parte. A teatro não saíram do papel. Temer não mudou nada e o presidente Jair Bolsonaro, que dizia que ia privatizar os Correios, também não conseguiu, manteve tudo como estava. E assim, 11 anos depois da inauguração, o prédio continua vazio. Loucura, velho. Prédio público ocioso não causa comoção. Não tem laboratório obscuro de urbanismo fazendo visitas para se queixar do restauro, da reforma ou do uso. E nem os urbanistas mais pop de São Paulo, que parece que só se preocupam com política partidária ou com seus dogmas ideológicos. Então se calam diante desse desperdício. Porque o foda é isso, né? Muitos desses projetos de reconstrução, de reavaliação da cidade, não podem ficar só nessa dimensão da apresentação de uma grande alternativa, de uma coisa bonita, do direito à cidade, né? Do direito a não sei o quê. Pô, o direito à cidade precisa ser construído junto com um programa político que faça com que as pessoas reivindiquem aquele direito à cidade. Não que essa noção de direito à cidade esteja ligada exclusivamente a um determinado grupo social, né? A determinados setores e fatias da população paulistana, por exemplo. Então é isso, tipo, não adianta da gente falar de direito à cidade, não adianta a gente falar de reorganização do espaço público, de criação dessas casas de cultura, desses espaços, se a gente não tem um plano político, um programa político que, de fato, viabilize isso, não só do sentido da construção, mas no sentido de obtenção das pessoas também, no reconhecimento do seu direito de frequentar esses espaços. Uma coisa que não existe, uma coisa que a gente não está ligado. Em off, ele tá gravando isso do grandioso Bar do China. Sim, esse bar é muito bom. Eu já temo os protestos violentos do sofá de casa ou da esteira da academia dos nossos militantes se esse prédio fosse leiloado ou virasse alguma coisa. E o negócio é esse, né? Tipo, os setores progressistas ficam nessa de reutilização do espaço e com razão, né? Reclamam do leiloamento desse tipo de estrutura, né? Reclamam com razão da privatização, mas, pô, alguma coisa tem que ser realizada nisso. E um programa político em que a esquerda adere a corte de orçamento, ao fim de programas culturais, a diminuição de investimentos, aí não tem o que fazer mesmo, né? Aí não tem o que fazer. É a derrota na ida e na volta. Que não fosse museu. Mas acredite, há opções. No Rio de Janeiro aconteceu algo diferente. O governo federal era dono do primeiro grande arranha-céu da cidade, o edifício à noite, de 1929. Com 22 andares, olha o tamanho, já em comparação ao resto. Jornal, rádios, escritórios, mas estava vazio desde 2012. O governo federal tinha prometido fazer ali o Museu do Rádio. Ideia que não pegou. Em plena Praça Mauá, a metros do Museu do Amanhã, o prefeito Eduardo Paes achava que deveria virar residencial e negociou com o presidente Lula no ano passado. O governo, então, vendeu o prédio para a prefeitura por 28 milhões de reais em março do ano passado e Paes fez um leilão apenas 4 meses depois e vendeu por 36 milhões.
A ideia não era ter lucro, era apenas fazer o prédio girar. A promessa agora é que o prédio tenha mais de 400 apartamentos. Nossa Senhora. E acredite, ninguém morreu por não ter sido aberto o Museu do Rádio. E se esses 400 apartamentos forem ocupados... Porém, ocupados por quem, né, cara pálida? Ocupados, né? Vamos ocupar os apartamentos? Você vai colocar a família sem teto pra morar aí ou você vai vender apartamento? Ah, dá licença, né? Ah, dá licença. Tá maluco, porra. Ah, vai criar 400 apartamentos, a galera vai ocupar. A galera só vai entrar? Não tem que pagar, então eu posso ir. Ó, tá liberado. Gente, vocês ouviram. Tá liberado a adesão ao prédio, só chegar. Não vai ter nenhum apartamento sendo vendido a valores estratosféricos, não. É só chegar, tá bom? Só chegar. A região bastante morta à noite vai ter mais movimento. E Londres, de forma mais ousada ainda, decidiu vender o antigo edifício do Escritório da Guerra, vizinho ao Ministério da Defesa, Caralho, e usado aço, por hein? Winston Churchill. Olha. Sim, o QG, que decidiu a participação britânica na Primeira e na Segunda Guerra. Não é pouca coisa. Um prédio de 7 andares, de 1906. Já estava vazio há algum tempo. Em vez de criarem o enésimo museu no centro de Londres, o governo vendeu em 2016. Enésimo. A localização não poderia ser mais... Mano, é muito louco, né? Porque é tipo um reforço, parece, muitas vezes, de uma lógica meio imbecil também, né? Tipo, é o reforço de um certo raciocínio meio tosco. Tipo, ai, mais um museu. Que saco. Ninguém aguenta mais um aparelho de cultura público. Mas isso não é bom, tá ligado? Não, vamos criar outra coisa. Vamos criar uma incorporadora de microapartamentos. Nobre, do lado da entrada oficial do Palácio de Buckingham e a 2 quadras da residência oficial do primeiro-ministro, o número 10 da Downing Street. Mas tinha 1000 salas e 4 quilômetros de corredores. O leilão foi um sucesso. Foi vendido pelo equivalente a quase 2,5 bilhões de reais. Vai virar o quê? E passou por um restauro que levou 8 anos e que consumiu outros 7 bilhões de reais. O prédio tombado, com esta fachada em estilo eduardiano barroco, virou um hotel de luxo. Ai! Ai! O primeiro da rede Raffles, em Londres, com 125 quartos. Ali também já está funcionando. Meu Deus, que coisa horrorosa! O primeiro spa da marca Guerlain, em Londres. E 9 Fica foda, meu Deus! restaurantes, 3 bares, inclusive na cobertura. Ian Fleming trabalhou nesse prédio para se Não, o Ian Fleming trabalhou nesse prédio antes de virar o Ibis. inspirar no personagem James Bond que ele criou, o agente 007. Você acha que o Ian Fleming, naquela pose todo de britânico, né? Que chique o caralho, ia chegar nesse lugar? Meu Deus, essa almofada vermelha. Depois de 120 anos fechado ao público, agora o velho escritório de guerra vai ter visitas guiadas, aliás, todos os ingressos esgotados até o final do ano, e um salão de festas. Pra quem pode pagar, né? Disputado para casamentos e eventos corporativos. Ai, que legal! Vamos poder fazer uma palestra de reprogramação de drives de DNA do Paulo Marçal nesse escritório. Olha, agora vai. Então muita gente vai conhecer esse espaço. Custa 400 libras? Custa 400... Vamos ver seu nome, né? Raffles London at the Wall. Nossa, vamos ver o site aqui. Nossa. É tudo cafona. Experience. Heritage Tours. Uncovers the secrets. Blá, 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 blá. Vamos ver quanto que é essa brincadeira. Book now. Quanto que é essa brincadeira aí? Meu Deus! Graças a Deus ficou acessível, hein? Graças a Deus, ó. Pegar aí uma semaninha, ó. Uma semaninha em London. London calling. Puta que pariu. London calling. Caralho. Graças a Deus que esse hotel virou um prédio popular. Meu ovo, sim. É o hotel Raffles Meu Ovo. 5.450 pounds. Vamos ver aqui.
Pô, baratinho. Em dólar. Em dólar. Isso foi em dólar. Isso foi em dólar. Vamos ver aqui. Pô, de boa. O quê? Ficar uma semaninha? Ah, dá tranquilo, né, galera? Galera, ó, eu acho que agora que esse prédio não virou graças a Deus não virou um museu, hein? Graças a Deus não virou um museu. Graças a Deus. Que agora só vai custar 38 mil reais pra você ir lá tirar férias. Semaninha. Olha quanta gente. Não, sem IOF. Fernando, que IOF? Que IOF? O F é de Fernando? Que IOF? Não tem porra de IOF nenhum. Aqui, ó. Tranquilo, pô. Semaninha. A semaninha. E eu vi um comentário muito bom que o prédio está cumprindo função social. E esse é o problema. Ele está cumprindo função social. Porque a função social que é estipulada para esse prédio é o lucro. É lucro. É dar dinheiro pros caras. Baratinho. Porque o inglês valoriza esses prédios históricos. Não Porra, valoriza pra caralho, né? Ó quanto custa. precisa virar museu, como é a regra aqui no Brasil e também na Argentina. Aliás, Imagina o que grande horror, Palácio dos Correios em Buenos Aires virou um museu, aí desejo da presidente Cristina Kirchner para imortalizar o nome. Claro que o inglês valoriza, né? Ele não tem que trabalhar pra porra nenhuma, né? Ele vai na terra dos outros e toma. Claro que ele valoriza. Tem que fazer merda nenhuma. Do falecido marido dela. tomar É uma no mistura cu, aí de uso cultural / nepotismo. Não, palavra-chave, Cristina nepotismo. Kirchner gastou o equivalente a 700 milhões de dólares para o Centro Cultural Kirchner. Criou uma sala de concertos ali de quase 2.000 lugares, chamada de Baleia Azul, pelo seu formato. Nossa. Tem 50 salas de exposições. Obviamente não há acervo nem programação para um prédio tão imenso. Pouco tempo depois da inauguração, depois da obra ter custado 6 vezes mais do que previsto, já estava em boa parte vazio. O atual presidente, Javier Milei, já disse que vai mudar o nome do elefante branco. País pobre sempre gosta de comprovar que a pobreza não é à toa. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Que isso, tio? Calma aí, pô. Eu sei que você queria ter nascido lá no norte, mas calma aí, meu parceiro. Calma aí. Guarda esse Chanel no meu sangue, meu filho. Meu Deus. Não é não. Ó, eu retiro todas as minhas críticas a mim mesmo do passado, tá? Retiro todas. Eu quero fazer uma crítica ao meu eu do passado mais recente que teceu críticas ao meu passado, ao meu eu do passado mais longínquo, tá? É essa a crítica que eu quero tecer aqui. Ainda há várias alternativas para dar alguma vida ao Palácio dos Correios no Anhangabaú. Aliás, a estatal está leiloando neste momento vários imóveis em estados como Minas, Bahia, Pernambuco, entre outros. Só e não estão mantendo essa rolando lógica. protestos aí por privatização nem nada. Então, vamos pensar. Talvez esse prédio possa virar um residencial, sim, com apartamentos pouco convencionais como lofts. Apartamentos pouco convencionais como lofts. Quanto será que custaria um apartamento nesse prédio do Correio aí, hein, galera? Quanto será? Acho que uns 18 reais? 25 mensalidade? Quanto que seria a mensalidade nisso aí? Uns milão? Milão por mês no boleto? Quanto tempo demoraria pra você terminar de pagar isso se você parcelasse em R$1.000? Que uns 300 anos? Quinhentão limpo? Uma kit por 1 milhão? 1 milhão? Ah, vocês também são muito pessimistas, porra. Cara, uma kitnet dessa custa 1 milhão. Muito doido. Cara, quantos cursos de história e formação política você conseguiria comprar com o valor de uma kitnet dessa? Quantos? A resposta é muitos. Porque um curso de história e formação política que custa só R$10,90 e que tá com o link aqui embaixo, você não consegue tão fácil assim, não. Não consegue. Você pode comprar um ao invés de um apartamento desse. Olha só. Isso só vai pagar R$10,90 por mês. Mais de 20 aulas sobre história do Brasil, história geral, sobre vários temas que eu tô elaborando, escrevendo. Várias coisas. E com coisas vindo por aí. Não deixe de conferir o curso de história e formação política aqui embaixo. Mais de 500 alunos. 500 alunos. Muitos deles pagando aquele primeiro valor promocional. Aquele primeiro lá atrás. E esse aqui, o valor de R$10,90 é por tempo limitado, hein? Ó, já tô avisando você. Não vai ser esse valor pra sempre, não. Não se arrependa. Assine agora. O meu desejo, ou sonho mesmo, é que uma dessas empresas de tecnologia... E o clube de amigos que tá aqui, ó, acessível por esse QR Code, são muitos apoios. Muitos apoios. Só pra poder esclarecer aí pra galera que tá chegando na live, ó. Até falar aqui. Gente, é o seguinte, o Clube de Amigos História Cabeluda é o nosso novo projeto de financiamento coletivo para a manutenção dos trabalhos aqui do canal.
Então, ele vai cumprir a mesma função social do antigo Apoia-se e ele vai estar constituído em diversas faixas de apoio em que você pode ganhar muitos benefícios e muitas vantagens em diferentes camadas. Então, não deixa de conhecer o clube de amigos do História Cabeluda aqui embaixo. Você pode pegar uma assinatura para você pode presentear alguém com uma assinatura e tem muita coisa. Tem o grupo dos membros densos, tem sorteio de livro, tem crédito nas produções, tem o clube de compras com vantagens e descontos em várias editoras, em vários ramos de negócios que são parceiros aqui do canal. Não deixe de conhecer, hein? O clube de amigos do História Cabeluda, que está aqui embaixo e que você vai ajudar a manter e melhorar o nosso trabalho. Gigantes que se dizem moderninhas, mas que estão em prédios ultra caretas da Faria Lima, viessem para cá. Deus me livre, guarde. Um Facebook, Me livre, guarde. Imagina, o Facebook no prédio dos Correios. Google, Uber e tantas outras, em torres genéricas, espelhadas, em lugares que não têm essa vitalidade do centro de São Paulo. Seria uma declaração de amor a São Paulo e uma demonstração de coerência, sustentabilidade. Sim, a declaração de amor a São Paulo, né? A São Paulo dos empresários. Funcionários chegando de metrô na porta da empresa e tendo boteco. A assinatura do clube de amigos que dá um domingo de cerveja comigo é a faixa 3, tá? Que aí a gente se entra no grupo dos membros dentro e a gente combina rolezinho de vez em quando. Inclusive, membros, né? A gente vai ter um evento que eu vou divulgar por lá também, tá bom? E aí quem é membro dentro está intimado a colar lá para participar. Os restaurantes e mais movimento no Anhangabaú. Imagina uma dessas empresas gigantes do Vale do Silício trazendo centenas de funcionários para cá. Velho. Poderiam até andar de skate nas horas. Meu Deus! Não, é isso. O funcionário do Vale do Silício pode andar de skate. Agora, o jovem periférico, o trabalhador, não pode. O Vale do Silício pode ficar ocupando o correio. Agora, a família sem teto não pode. Não pode. Caralho, velho. Não, tem que mandar ele tirar esse batatão, né? Esse batatão de puxação de saco da boca, velho. É isso. Tem que tirar esse saco dos Estados Unidos da boca. Urgente. Horas vagas. Para isso acontecer, precisamos de um prefeito pouco previsível, ambicioso, que trabalhe nos bastidores, sem estar amarrado a dogmas. É o que o centro de São Paulo implora. Jesus amado, velho. Pelo amor de Deus. Bons exemplos e maus exemplos para a gente aprender e implementar nas nossas cidades. Tem séries aqui no canal. Bons exemplos, né? Que aumentam a segregação do espaço urbano, que aumentam a segregação do uso social do espaço pelas pessoas, né? O centro de São Paulo não tá implorando por disrupção, por ousadia. O centro de São Paulo, com as suas quase 30 mil pessoas, estão exigindo, implorando por moradia. Estão implorando por emprego. Estão implorando por uma vida digna. E não a transformação dos prédios públicos em circos, que no final das contas vão servir para vender uma ideia, uma imagem de modernidade, né? De colorido, de tecnologia de última geração, enquanto milhares de pessoas passam fome e morrem de frio nas ruas dessa cidade. É isso que as pessoas estão implorando, é isso que as pessoas precisam. E não desse tipo de demagogia vazia, desse tipo de canalice safada, e que na verdade só expressa exatamente o tipo de projeto político que a classe dominante, que trabalha nesse circuito de especulação imobiliária, tem para a cidade. Como é o caso do Ricardo Nunes, do Tarcísio de Freitas e de todos aqueles que estão interessados em transformar o centro de São Paulo em um verdadeiro curral dos seus negócios. Como é o caso mesmo da tentativa de transferência da sede do governo do estado, que está no Morumbi agora, para a região dos Campos Elíseos, o que significaria um processo de valorização do território e implicaria a expulsão dos moradores mais antigos, o aumento dos aluguéis, o incremento da violência policial contra as pessoas que estão naquela situação, para poder limpar a terra no sentido mais higienista possível e garantir que seja construído ali um prédio bem bonito, que seja construída ali uma estrutura bem bonita e que vá sempre estar atendendo a essa dimensão de imagem, a essa dimensão de civilização que as classes dominantes têm dentro do cenário e da construção da cidade de São Paulo. E isso implica também no processo de expulsão das pessoas que moram nas situações de maior vulnerabilidade social, como é o caso do que está acontecendo agora na favela do Moinho, a última favela do centro de São Paulo, e que está passando por uma série de assédios jurídicos, da polícia, de incêndio, de uma série de sortes para poder sair daquele território e assim construir a estação Bom Retiro e pagar um auxílio aluguel de miséria para as pessoas morarem lá e expulsarem ela para as grandes
grandes periferias da cidade, né? Para que elas se afastem do centro e aí sim ele possa ser habitável para os Vila Cachecol, né? Você vai criar no Anhangabaú a Vila Cachecol, né? A Vila Scarpã. Nada contra o cachecol, nada contra o Scarpã, nenhum cachecol ou acessório foi ferido durante essa declaração. Sobre Lisboa, sobre Buenos Aires e proximamente em Nova York. A gente precisa ter ideias e fugir do óbvio. E você, tem prédios na sua cidade, como o Palácio dos Correios? E o óbvio é fazer o quê, né? É fazer uma arena de videogame nos Correios? Que usos não óbvios Nada contra o videogame também, né? Mas videogame por empresa privada é foda. eles poderiam ter? Comente aqui, porque essas ideias se espalham, e seja membro do canal. É importante a gente... Chega. Ótimo canal para a gente poder debater questões urbanas, hein? Ótima sugestão, André. Estamos todos profundamente traumatizados, estamos todos profundamente putos, mas acho que foi bom. Agora a gente vai ter bastante material para poder sentir raiva, né? Sentir ódio. Olha que alegria. Fugir do óbvio, fazer shopping. Perfeito, né? Perfeito. Fazer shopping. Vamos fugir do óbvio, galera. Vamos fazer shopping.